A passagem de hoje é Salmo 41, versículos 1 a 13. Vamos ler juntos. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele, e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, em saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim, imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Amém. Hoje é 31 de dezembro, o último dia de 2025. Hoje à noite, às 23h30, teremos nosso culto da virada neste lugar. Através desse culto, daremos as boas-vindas ao ano de 2026. E assim, quando o ano de 2026 chegar amanhã, por um tempo, saudaremos muitos membros da nossa igreja, nossas famílias, amigos e vizinhos, com votos de Feliz Ano Novo. Na Coreia, a saudação de Ano Novo mais comum é: receba muitas bênçãos no Ano Novo. Nós abençoamos uns aos outros assim. A palavra bênção aqui pode conter vários significados, mas em uma categoria ampla, a essência é semelhante. Saúde, riqueza, prosperidade em tudo, a realização dos desejos. Esses são os significados gerais de bênção que pensamos. Nós, cristãos, também consideramos saúde, riqueza, prosperidade e a realização de nossos desejos como bênçãos. É algo pelo qual ser grato. No entanto, nós, cristãos que cremos em Deus e no reino de Deus, não chamamos essas coisas de verdadeira bênção. Não confessamos que essas coisas são a verdadeira bênção. Esta é a diferença crucial entre os não crentes e nós, cristãos. Nós, cristãos, somos pessoas que sabem o que é a verdadeira bênção, o que é a bênção genuína para o ser humano. Nós, cristãos, somos pessoas que compreendem a bênção de uma nova maneira, à luz da vontade de Deus, que é a verdade, e do eterno reino de Deus. Por isso, em 2 Coríntios 4, versículo 18, o apóstolo Paulo confessou assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Assim, nós, cristãos, somos pessoas que vivem com os olhos fixos, pela fé, no eterno reino de Deus e no Deus vivo. Isso significa que nós, cristãos, conhecemos o que é eterno. Porque conhecemos e cremos no eterno reino de Deus, nós, cristãos, confessamos que nada neste mundo é a nossa verdadeira bênção. Por isso, nós, cristãos, confessamos pela fé. Saúde, riqueza, prosperidade em tudo, são motivos de gratidão, sim, mas essas coisas não determinam a minha vida. A verdadeira bênção para mim é uma vida que contempla o Deus vivo e caminha com Ele. A verdadeira bênção para mim não é a realização dos meus desejos, mas a realização da vontade de Deus através da minha vida. Eu creio que esta deve ser a confissão sincera de nós, cristãos. Nesse sentido, a passagem de hoje nos diz claramente o que é a verdadeira bênção. Que a verdadeira bênção é seguir o coração e a vontade de Deus. Vamos ler juntos o versículo 1 da passagem de hoje. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Amém.
Se olharmos para o versículo 1 de hoje no original, a ênfase fica ainda mais clara. No original, o versículo 1 começa com a expressão bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. No original, está assim. Desta forma, o versículo 1 está afirmando claramente que tipo de pessoa é verdadeiramente bem-aventurada. Mais especificamente, a pessoa que, seguindo o coração de nosso Deus Pai, rico em misericórdia, e assemelhando-se ao coração de nosso Deus Pai, ajuda e cuida dos pobres, daqueles que não têm onde se apoiar, dos que precisam de ajuda e dos que estão em dificuldade, oferecendo seu tempo e seus bens. Essa pessoa vive de acordo com o coração e a vontade de Deus Pai. E é essa pessoa que é verdadeiramente bem-aventurada, a pessoa verdadeiramente abençoada. Pois aquele que vive segundo o coração de Deus Pai é alguém que anda com Deus. É por isso que é chamado de bem-aventurado. E o versículo 2 afirma claramente que Deus se responsabiliza pela vida da pessoa bem-aventurada, que se une ao coração de Deus Pai e anda com Ele. Vamos ler juntos o versículo 2. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. A continuação do salmo diz claramente que aquele que estende a mão a quem precisa de ajuda, sem se desviar, com um coração misericordioso, e se torna um apoio para quem não tem onde se apoiar, experimentará o socorro e a presença viva de Deus, mesmo em situações extremamente perigosas, quando os inimigos o caluniam e atacam. Aquele que vive com um coração misericordioso, experimentará a misericórdia de Deus. Quem vive com misericórdia experimentará a misericórdia de Deus. Esta é a mensagem clara que o salmo de hoje nos transmite. Essa confissão está contida nos versículos 11 e 12. Vamos ler juntos os versículos 11 e 12. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus resumiu todos os mandamentos da Bíblia em amar a Deus e amar ao próximo. No entanto, para que o amor a Deus e o amor ao próximo realmente frutifiquem em nossas vidas como cristãos, precisamos saber que existe uma prioridade clara e uma direção clara entre o amor a Deus e o amor ao próximo. É que o amor a Deus deve sempre vir primeiro. Amados, quando nossa alma está cheia do amor de Deus derramado sobre nós em Jesus Cristo, quando o amor de Deus derramado sobre nós em Jesus Cristo é abundante em nossa alma, então nosso amor por Deus também arde fervorosamente de forma natural. E assim, quando amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, por amor a Deus, naturalmente passamos a ver onde o olhar de Deus está, a ver onde o coração de Deus está, e a viver de acordo com o coração e a vontade de Deus. Se amamos a Deus, viver de acordo com a sua vontade é um resultado natural. Portanto, amados, se amarmos a Deus, se amarmos a Jesus, assim como nosso Senhor, quando esteve na terra, procurou primeiro os impotentes, os marginalizados, os sofredores. Assim como nosso Senhor, não se desviou quando viu pessoas chorando e precisando de ajuda. Se nós também amarmos o Senhor, se nós também formos inflamados pelo amor a Jesus, então nós também, naturalmente, nos assemelharemos ao nosso Senhor e poderemos viver com um coração de misericórdia, praticando o amor e o sacrifício concretos, doando nosso tempo e nossos bens. Portanto, se o amor a Deus está sempre vivo em nossas vidas, nós amaremos o próximo naturalmente, sem que ninguém nos mande, sem que ninguém nos diga para fazer. Como diz o versículo 1 do Salmo de hoje, poderemos estender a mão aos necessitados, aos pobres, e nos doar. Portanto, se ao olharmos para a nossa vida, for difícil encontrar o amor ao próximo, se sabemos que há pobres, pessoas que precisam de apoio, pessoas em dificuldade e necessidade ao nosso lado,
mas nosso olhar está sempre voltado apenas para nossa própria vida e nossa família. Então devemos examinar o quão vivo está o amor a Deus dentro de nós. Assim, irmãos e irmãs, que, antes de tudo, o amor de Deus transborde em nossas almas, para que nosso amor por Ele arda intensamente. Em nome do Senhor, eu os abençoo. E desejo sinceramente que possamos viver uma vida de misericórdia, seguindo verdadeiramente o coração de nosso Deus, o coração de nosso Jesus. Desejo que todos nós, irmãos e irmãs, e eu também, possamos viver desfrutando da verdadeira bênção que o Evangelho proclama, a verdadeira bênção de andar com nosso Deus. Que, enquanto vivermos neste mundo, andando com o Senhor, andando com nosso Deus, possamos todos experimentar a obra de Deus que nos guarda e nos faz viver, que nos dá a vitória e nos aperfeiçoa mesmo em situações de aflição e perigo, quando estamos cercados por inimigos, como Davi no Salmo de hoje. E assim, que todos os irmãos e irmãs possam viver louvando a nosso Deus de eternidade a eternidade, como na confissão do último versículo da passagem de hoje, o versículo 13, bendizendo a nosso Deus em sua jornada de vida. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Para concluir o sermão de hoje, vamos ler juntos Mateus 5, versículo 7, que contém todo o significado da passagem de hoje. Por favor, encontrem e leiam juntos Mateus 5, versículo 7. É Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém. Vamos ler mais uma vez. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém.